Ô Arnaldo, o Campeonato Brasileiro perde 2 nordestinos, 3 na verdade, e sobem 3 times do Sul, 2 com gramados sintéticos. Isso é uma piada, né? Isso é uma piada. Atlético Paranaense e Chapecoense, né? Aí não tem questão de região, simpatia por tal região do país, distribuição de renda. Na verdade, tem isso econômica para quem tem o gramado sintético, né? Não é só uma questão técnica, é uma questão econômica. Eu acho que na Série A, o desfecho, ele mostra a queda dos dois cearenses, mostram para todos, não só para o Internacional, que escapou por pouco, para outros grandes, que a Série A do Campeonato Brasileiro tem ficado de uma forma que não adianta o teu time estar disputando uma Libertadores num mata-mata, caso do Fortaleza. Fortaleza estava disputando o mata-mata da Libertadores desse ano, contra o Vélez. O mata-mata. Numa ascensão, né, progressiva de campeonatos, ascensão esportiva ano a ano. Ele estava no seu ápice, caiu. E não adianta você fazer um campeonato, entre aspas, regular, não ocupar a zona de rebaixamento em nenhum momento, se você tem a chance matemática de entrar nela na última rodada, como é o caso do Ceará. Para mim, o mais surpreendente não foi o Inter escapar, foi o Ceará entrar, né? Porque o Ceará ele não esteve cotado entre os rebaixados. E não fez um campeonato assim, pô, largou mal, trocou de técnico. Não. O Ceará fez a receita do Mirassol e caiu, né? Então, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos ele é muito traiçoeiro. Ele tem os mais fortes, poderosos que brigam pelo título, cada vez menos. Mas do quarto para baixo é muito equilíbrio, cara. É muito nivelado. E tende a ser mais ainda o ano que vem. Mais nivelado? Eu acho que sim. Mais de quê? Do quarto para baixo? Do quarto para baixo. Ah, tá. Né? Do quarto para baixo. Mais ainda. Porque o Atlético Paranaense que subiu, por exemplo, não tem só o gramado sintético. Tem recurso, dinheiro, tem uma estrutura grande, tem um baita. Tinha um time de Série A esse ano e jogou a Série B. O Curitiba se reestruturou, né? E aí nós temos a Chapecoense e o Remo, que são incógnitas. A gente não sabe, né? O Remo volta depois de muito tempo, a Chapecoense volta com o tal do gramado sintético permitido. Então, eu acho que essa é uma conjuntura que... E, ainda insistindo no retrato final da Série A, eu acho que tem pouca diferença em pontos, em estrutura, em governo do São Paulo para o Internacional. É a mesma coisa. São Paulo péssimo, Corinthians péssimo, Santos péssimo, Grêmio péssimo, Vasco péssimo, Galo péssimo, Inter péssimo. Se você juntar todos... Por isso que esse 8º lugar é uma excrescência, né? E dá possivelmente ainda uma vaga na Libertadores se Cruzeiro e Fluminense fizerem a final da Copa do Brasil. A diferença administrativa de detalhes entre o São Paulo e o Internacional é nula. Aliás, é parecido o São Paulo com o Internacional pra caramba. Até no formato do elenco, né? Formato do elenco, tipo de presidente, tipo de... E aí não caiu nenhum, entre aspas, né, Juca, quando a gente chamava, não caiu nenhum grande esse ano. Caíram grandes, sim. E as grandes camisas que ficaram, algumas ficaram por um detalhe. Não tem motivo nenhum para comemorar. Nem o São Paulo tem, nem o Corinthians, nem o Vasco, nem o Santos que comemorou. O Neymar não foi lá, vai ter estátua para o Neymar. Nem o Inter, nem o Grêmio. É tudo farinha no mesmo saco. E uma farinha já com bolor, podre. Todos esses ilustres times que têm massa, torcida, representatividade, mas fizeram um Campeonato Brasileiro vergonhoso. E se não se cuidar ano que vem, quem sabe, caem. Pois é, tem isso. Ó, do outro lado, falando sobre o time que foi bem, Mauro César, queria para você o seguinte: o Fluminense ficou com a última vaga direta para a Libertadores, chegou o Zubeldia, começou a ganhar, não perdeu de ninguém em casa, só ganhou, aliás, tomou um gol só em casa, aquele gol do Flamengo, do Jorginho. E o Renato Gaúcho, hein, tinha falado que quero ver um gringo fazer o que eu faço aqui. Bom, chegou o Zubeldia e fez. Levou o time para a Libertadores. Mas isso é já tradição, né? Ele falava também que com um time de não sei quantos milhões ele ganharia tudo, não ganhou nada quando teve esse time nas mãos.
Ele debochou, de certa forma, do Jorge Jesus e foi amassado naquela semifinal de Libertadores. Enfim, o Renato tem essas frases de efeito, mas muito desconectadas da realidade. Né? O Zubeldia é um técnico muito melhor do que ele. E ele não tem o John Arias, né? Ele que eu falo, o argentino. O melhor jogador do Fluminense até então, inclusive na Copa do Mundo de Clubes, foi embora. Está lá no Wolverhampton. Então, ficou bem clara a diferença de trabalho de um para o outro. E fica claro também, acho que como o São Paulo acho que se precipitou muito, né? Ao aceitar a pressão de parte da torcida, responsabilizando apenas o treinador por um momento ruim do time, que, claro, ele tinha sua participação também erra, né? Mas ele não era o principal vilão, não. Os problemas são bem maiores, me parece, acho que está bem evidente isso. E o Fluminense, assim, cresce numa hora importante, não só para conseguir essa vaga, mas para brigar pela Copa do Brasil, né? Vai enfrentar o Vasco esfacelado de um dinizismo em baixa. Aliás, que vergonha o Vasco da Gama, que coisa vergonhosa, que coisa ridícula, né? Isso em recuperação judicial e ainda assim contratando jogadores. A gente vendo o Valdir lá naquela manifestação por não receber, né? Aquilo que tem direito, segundo a Justiça. E é esse o Vasco que o Fluminense vai enfrentar com uma possibilidade, acho que teoricamente grande, né? De avançar a decisão contra Cruzeiro ou Corinthians, porque o momento do Vasco é completamente diferente do momento vivido pelo Fluminense, que ontem, inclusive, levou uma grande torcida ao Maracanã, 52 mil pessoas aproximadamente, para celebrar esse ótimo momento do time. Ô, Trajano, e da outra turma aí que tá na Libertadores, né? O Mirassol, claro, essa espetacular, mas também tem o Bahia, também tem o Botafogo, que vão para pré-Libertadores. Não, o Botafogo vai direto. O Bahia que vai ter sim, que... verdade. Bahia de novo do Rogério Bahia vai ter na que jogar pré. pré-Libertadores, Botafogo direto. Olha, primeiro eu quero louvar aqui o Fluminense do Zubeldia, né? É muito legal ver um time assim, ganhando, jogando bem, levando torcida ao estádio, de volta ao estádio, lotando o Maracanã. E eu também quero louvar mais de todos esses. Você falou o Mirassol. Não perdendo um jogo sequer em casa, né? E num time que não tem uma folha salarial mínima, talvez a menor de todos os times do campeonato da Série A. Não tem um estrangeiro sequer. Os outros foram ali. Olha, eu acho que a análise que o Arnaldo fez, eu assino embaixo. Apesar que ele não ter entrado muito em detalhes no Botafogo, ali no Bahia, não sei o quê, mas ele ele traçou um panorama muito interessante do Campeonato Brasileiro. Na verdade, ele colocou no mesmo saco a maioria dos times, em termos de administração, de erros, de coisas erradas, de olhar para o futebol do jeito que não se deve olhar. Vamos dizer que o Bahia, para mim, é sempre um pontinho. Vocês têm mania aí, seu âncora, de dar uma sacaneada no Bragantino, não tem? Chamar de bolo puro, né? Faquinha de bolo E é puro. verdade. O Bragantino merece essa observação. Porque na hora que você acha que o Bragantino vai, ele não vai. Mas o Bahia, cá entre nós, é meio assim também. Apesar de estar lá na parte de cima, o Bahia tem momentos que ele decepciona de uma forma impressionante. Não é o caso de ontem. Mas já teve jogos na Fonte Nova que o Bahia decepcionou profundamente quando se esperava que o Bahia fosse fazer o papel do Mirassol, claro, tendo mais dinheiro, estádio, torcida e tal, e não fez. Há um certo encantamento em relação ao Bahia que eu não consigo entender. Está de parabéns pela colocação no Brasileiro, mas não vejo esse encantamento na maneira de jogar. E o Botafogo do Filhote... Eu não entendo o Botafogo. Troca de jogador, vem jogador que eu nunca ouvi falar, o jogador que, embora o Marçal vira artilheiro, tem esse Montoro que é um bom jogador, mas não entendo bem a escalação, quantos jogadores que tem. Mas ficou no papel, esse é o papel do Botafogo com o elenco que tem e com a falta de ajuda da torcida que acontece. Então vamos ver, mas eu acho que a análise do Arnaldo foi perfeita, juntando. Na verdade, nós tivemos muito mais decepções, muito mais coisas desanimadoras em relação aos times do brasileiro do que coisas para serem exaltadas. Tem que ser exaltado o Flamengo, campeão, tem que ser exaltado o Mirassol, não é? Tem que ser exaltado o Fluminense pela sua campanha final e talvez fiquemos por aí. Bom, só o Cruzeiro, né? Fala. Você tinha razão, né? Eu estou já me antecipando. O Botafogo ainda não está na fase de grupo, você tem razão. Ele hoje está na pré, também depende de Fluminense e Cruzeiro na Copa do Brasil para avançar direto à fase de grupos. Eu estou com o Trajano em relação ao Bahia, cara.
Eu acho que o Bahia decepcionou, inclusive, ontem, em mais o um Rogério, confronto. na entrevista, ele mesmo se decepcionou. Falou assim, a sensação é outra. Ano passado a gente não ia para Libertadores há não sei quanto tempo, então a pré-Libertadores é legal. Esse ano, nem tanto. É como se tal. permanecesse no mesmo lugar com muito mais investimento que teve. Né? Teve um investimento gigante, o elenco do Bahia é caríssimo. E nesse ano ele ficou na fase de grupos da Libertadores, ele morreu no play-off da Sul-Americana, ele perdeu para o Fluminense na Copa do Brasil e no Brasileiro ele ficou no pior lugar que ele poderia ficar, no final das contas, que era, de novo, a disputa da pré-Libertadores. Acho que é o mínimo, vai. Pior Mínimo, mínimo. o pior, assim, porque ele nunca saiu daquele bolo, né? Sim. Ele nunca esteve na parte de baixo da tabela. E ele acabou ficando na pré-Libertadores. Mas ao mesmo tempo ele faz bons jogos, né? Fez contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Né? Muito como mandante, né? Sim. Como visitante ele decepciona demais. Contra o Palmeiras ele ganhou aqui. Dessa turma toda aqui, o Mas eu Arnaldo... sei- Fala, Juca. Eu sempre acho que a gente esquece que os clubes do Nordeste têm o desgaste muito maior do que os que não são do Nordeste em relação às viagens, né? Então, isto é um fator que a gente sempre dá em consideração. Mas, porque, por exemplo, ontem, pelo que eu vi de Fluminense e Bahia, foi um jogo de igual para igual, em que o Bahia entrega um gol para o Ganso, aliás, belíssimo toque do Ganso, sabe? Mas um gol entregue num jogo que estava equilibrado, com os dois goleiros fazendo boas defesas. Eu acho que vocês estão sendo um pouco ácidos em relação ao desempenho do Bahia. Mas é assim... Não, eu não estou sendo ácido, não. Eu sempre acho que há sempre uma expectativa maior em relação ao Bahia e o Bahia não corresponde a essa expectativa maior. Sempre há uma expectativa que o Bahia vai brigar lá em cima. Pelo investimento, tem jogador em seleção brasileira, não sei o quê. Mas se você pega todas as entrevistas do Rogério Ceni, a maior parte não, uma grande parte dessas entrevistas, ele se lamentando. Pode ver. Lamentando pela atuação do time. Agora, em cima do que o Trajano falou e o Arnaldo, o Danilo, dessa turma aí, são os grandes pequenos, né? Que estão pequenos, né? Galo, Vasco, São Paulo, Santos, Grêmio, Inter. Tirando o Inter, óbvio, né, que foi uma decepção gigantesca, o que mais te preocupa para os próximos tempos? Eu acho que o Santos é uma preocupação para mim, porque a gente não sabe exatamente como vai ser o projeto do time com essa permanência ou não do Neymar, com um investimento que talvez tenha sido maior do que as próprias pernas do Santos podem pagar para o ano que vem. E é curioso, tem muito torcedor que torce o nariz para o fair play. Eu acho que o fair play, caso ele seja realmente aprovado e colocado em prática, ele é uma maneira de fazer a gente voltar a ter um campeonato com esses grandes mais equilibrados, porque eles vão forçar o Atlético Mineiro, o Fluminense, o Internacional, o Santos, esses times que estão com problemas, eles serão obrigados a entrar nesses trilhos. E que, eventualmente, o São Paulo também, claro, que a gente vai poder ver. Porque, assim, a gente fala muito da espanholização, que você sempre fala e tal. Estamos vivendo. E que a gente vive nos últimos tempos. Até saiu um estudo agora, recentemente, de valor de marca. E o Flamengo e o Palmeiras estão bem à frente dos demais. Então, essa espanholização, ela está sendo vivida, mas ela pode não ser vivida aqui no Brasil, porque a diferença do que a gente tem daqui para a Europa é que a gente tem muitos times com muita torcida e com capacidade de receita muito alta. Mas aí todos esses times que você falou, que são os grandes que estão pequenos, os caras simplesmente largaram qualquer noção financeira. Então o Fluminense gastou tudo que não podia, foi lá campeão da Libertadores, ok, e agora estuda para virar SAF. O Atlético Mineiro se quebrou antes, virou SAF depois. O Santos, mesma coisa, subiu. Normalmente a gente vê os times que saem da Série B para a Série A indo com mais calma, sem gastar tanto. O Santos gasta tudo que não pode. Então, para mim, é curioso. Tem muitos torcedores que não gostam. Eu acho que a esperança de a gente ver um campeonato de novo, mais organizado e com times conseguindo enfrentar o Palmeiras e o Flamengo mais de igual para igual, isso digo a longo prazo, né? Não jogo a jogo, porque a gente sabe que no Brasileirão pode acontecer. Mas no longo prazo, olhando um campeonato de uma forma geral, para não ter esse vale que você viu na tabela, é curioso. Eu acho que o fair play é sim uma possibilidade de fazer igualar. E por mais que você seja cético aí em relação a isso, eu acho que se os times se organizarem, pode ser que demore 3, 4 anos, mas daqui a um tempo a gente pode voltar a ter
12 eu não digo mais, mas 8 times grandes de verdade que concorram ao título todo ano, diferente do que a gente tem visto aí nos últimos 5.